Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado desta parábola. E Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas ela não tem raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza, pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com o coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Podemos nos sentar. Ave Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quero pedir no início dessa celebração que possamos rezar também pelo aniversário do Leandro Carvalho. Cadê ele? Levante a mão, Leandro. Está por aqui? Vamos aplaudir ele, 13 anos de idade. Parabéns, Deus te abençoe, meu filho. Rezamos pela sua vida neste dia que a igreja celebra São Padre Pio, santo dos nossos tempos. Com a graça de Deus, daqui a 2 semanas estarei em peregrinação na Itália e vou me comprometer em rezar por você, lá em São Giovanni Rotondo, em Padre Pio, pedindo mesmo que Ele interceda pelas nossas necessidades e principalmente para que sejamos fiéis e busquemos diariamente a palavra de Deus ser colocada em nossa vida, a prática da palavra do Senhor. Na sua simplicidade e docilidade, Padre Pio viveu a palavra de Deus ali nos confessionários da vida, nos atendimentos, nas exortações, colocou em prática a palavra do Senhor. E nós somos convidados todos os dias. Estamos às vésperas da finalização do mês da palavra. Amanhã é o último domingo do mês de setembro. Próximo domingo já é 1º de outubro, mês missionário. Abrimos o mês missionário com Santa Teresinha. Claro, é dia do Senhor, mas não podemos deixar de lembrar de Santa Teresinha. Uma semana para encerrar o mês da palavra, a palavra de Deus, o qual eu e você precisamos diariamente mergulhar. Eu já falei isso várias vezes, das Bíblias que passaram na minha mão. Tem uma que eu guardo sempre, está bem guardada, foi
a primeira quando eu entrei na Canção Nova. E o Padre Jonas, naquela época, que atendia cada um de nós, que tinha o tempo devido, ele escrevia nos nossos documentos, na Sagrada Escritura, e lá ele escreveu para mim: Bruno, a palavra de Deus é fonte de cura e libertação. Por isso que nós precisamos estar tomados, e como é bom, bendito seja Deus, poder começar o dia ouvindo a palavra do Senhor. Eu não sei para você, mas quando a gente celebra a missa pela manhã, participa pela manhã, a gente tem todo um norte, toda uma direção para o dia, sim ou não? Porque a palavra de Deus nos conduz. Ela é essa que vai nos conduzindo, vai nos dando a direção para a localização qual nós tanto desejamos chegar. Imagine que lá no céu, os anjos do Senhor mandam para nós a localização do céu e falam: olha, para chegar, aqui está o caminho, aqui está a direção a ser tomada. E aí cabe a mim e a você ser fidedigno à palavra. Diz o Evangelho hoje que o semeador saiu para semear a sua semente. Uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Conforme a explicação do próprio Cristo, do próprio Jesus, a parábola fala, das diversas maneiras como é acolhida. Como é que a gente tem acolhido a palavra da salvação? A palavra que é fonte de cura e libertação. Nessa altura é bom lembrarmos bem que por nós mesmos, nós nunca seremos essa terra boa, nunca. Porque nós travamos uma luta entre o bem e o mal. Fazemos muitas vezes o mal que não gostaríamos para deixar de fazer o bem o qual fomos feitos. Por muitas vezes nós não somos. Não adianta falar: eu sou uma terra boa. Não. Nós temos todas essas fases, o qual escutamos hoje, para receber essa semente. Temos que, de maneira concreta, entender que é pela graça de Deus. E claro, o nosso esforço diário. Hoje pela manhã, assim que rezava as laudes e já preparava a missa, me lembrava de uma passagem que nós conhecemos bastante, que está no Evangelho de São Mateus, que fala justamente isso. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que põe em prática a vontade do meu Pai, a palavra do Senhor. E aí a palavra vai dizendo e coloca para nós: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. A palavra de Deus é rocha, é alicerce para a nossa vida. E é sobre a palavra do Senhor que eu, Padre Bruno, e você precisamos estar edificados. Nós podemos não ser engenheiros ou construtores, mas temos um pouco de noção de uma construção civil. Imagine uma grande construção se não tiver uma boa base, se não tiver aquilo como sustentar. Eu me lembro quando o centro de evangelização começou a ser construído, aquelas colunas que tem, eu me lembro que cada coluna daquela tem mais ou menos 10 caminhões de concreto, cada uma, para dar sustentabilidade a todo o grande vão. A palavra de Deus é essa que nos sustenta. Por isso que eu preciso diariamente mergulhar e construir a minha casa, a casa que sou eu, a casa que é você. O inimigo de Deus que tem uma missão. Sabia que Satanás tem um projeto? Existe o projeto de salvação e a cruz é prova disso. Mas Satanás tem um projeto de destruição. Ele vem para matar, roubar e destruir. Ele quer tirar de nós aquilo que é a palavra do Senhor. Por isso que nós precisamos estar cada vez mais alicerçados, firmes, entendendo que na hora das provações, porque aqui está o livro dos livros. Graças a Deus, na Canção Nova, nós temos um grande celeiro
de evangelização. O CN Plus está isso mostrando bem quantas pregações, quantos livros, quantos meios de evangelização. E vamos escrever cada vez mais, queremos escrever para evangelizar, mas aqui, meu irmão, aqui minha irmã, está o livro dos livros. Não adianta você ter todos os livros que tantos padres escrevem tão bem, se você não tiver a palavra de Deus. Esses dias uma mulher estava na loja, uma senhora falou: padre, eu estou numa dúvida tão grande, se eu compro o livro do Senhor ou a Bíblia. Eu disse: minha filha, pelo amor de Deus, nem me pergunte, que você nunca toque mais no livro do Padre Bruno, mas que você leve a palavra do Senhor. É a palavra de Deus, que é fonte de cura e libertação. Essa palavra que precisa ser semeada e multiplicada, praticada, vivenciada. Quando nós somos homens e mulheres da palavra, nós enfrentamos tudo que vem à nossa frente. Na hora da dificuldade, a gente sabe o que colocar em prática. Na hora de clamar o milagre, a gente sabe como pedir. Homens conhecedores da palavra, imagino a alegria. Padre Jonas, conhecido como Padre Jonas da Bíblia. Que coisa linda, né? Ser conhecido como homem. E isso nós precisamos agradecer muito a Deus, porque há 45 anos a Canção Nova, através do profeta Jonas Abib, trouxe para nós esse desejo, esse amor pela palavra do Senhor, com a escrita da Bíblia no meu dia a dia, que foi nos ensinando a entendermos a palavra, a estudarmos a palavra. Ah, padre, é muito difícil. Não, você tem que dar o passo, porque somente tomados da palavra e firmados por essa palavra, o inimigo de Deus não vai roubar a nossa fé, o nosso acreditar. Neste sábado, pedindo a intercessão de São Padre Pio, nessa Eucaristia que estamos celebrando, eu quero pedir essa graça, de sermos homens da palavra do Senhor, homens que estejam firmados, alicerçados, como dizem Mateus, homens que estão construindo a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. Quando nós estamos tomados pela palavra, venha o que vier, aconteça o que acontecer, a palavra de Deus me garante que é no Senhor que eu confio e nada temo. Eu peço que nessa Eucaristia o nosso amor pela palavra do Senhor possa ser renovado, restaurado, para que essa palavra também seja multiplicada, porque uma vez que eu escuto, eu coloco em prática, e a maior prática que eu preciso é a prática do anúncio, do anunciar que Jesus é o Senhor da minha vida, Salvador da minha história, que me liberta de todo mal. Multiplicar, frutificar e levar essa palavra, porque falamos em nome de Jesus. Quero terminar lembrando de um lindo episódio quando Pedro e João iam para o templo, porque Jesus é a palavra do Senhor, Jesus é a palavra de Deus, a palavra encarnada. E quando nós falamos em nome de Jesus, pela palavra do Senhor, a graça acontece. Pedro e João iam para o templo, avistaram aquele homem caído, e ali eles disseram: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Olha a força da palavra. É essa palavra que nós precisamos estar renovados, tomados e decididos a colocar em prática diariamente. Que o Senhor nos conceda essa graça hoje, nessa Eucaristia. É isso que eu peço ao Pai, para mim, Padre Bruno, para você peregrino, você que está no santuário, e para você que nos acompanha agora por todo o sistema Canção Nova de comunicação. A Canção Nova quer buscar cada vez mais ser fidedigna à palavra do Senhor, que cura, que liberta, que é a palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.